Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Quem tem Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Irmã Márcia já passou por aqui, falou sobre Davi, mas eu quero pedir licença que eu vou falar sobre Davi também, tá? Glória a Deus. Versículo de número 32, apenas esse versículo. Glória a Deus. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, versículo 32. Quem achou diz amém. E disse Davi a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Olhe para cá, preste atenção, serei rápido. Eu sou aquele pregador, eu sempre digo isso aos irmãos, quem me conhece sabe. Eu gosto de falar aquilo que Deus primeiro falou comigo. É normal às vezes eu passar 6 meses remoendo uma mensagem, para depois falar em alguma ocasião que nos é dado a oportunidade. E o Espírito Santo de Deus tem me mostrado algumas coisas nesses últimos dias. E quem é próximo a mim sabe que eu tenho partilhado esse sentimento de preocupação com algumas coisas que acontecem. E não quero aqui detalhar quais são, mas isso vem sendo um paliativo para que pessoas sejam de uma forma ou outra iludidas, para que não vivam realmente aquilo que Deus quer que viva. Tem muita gente tomando um comprimido anestésico e esquecendo que existe uma fonte que cura eternamente. Hoje são poucas as mensagens que se preocupam mais com a sua alma e se preocupam menos com o seu estado físico. Porque às vezes parece até uma incoerência quando dizemos que Deus vai fazer, e muitas pessoas estão precisando que Ele assim o faça, e Ele acaba não fazendo, porque não está dentro da vontade dEle. Aí alguém procura o culpado, se é a mensagem do pregador, ou se ele que não está de acordo com aquilo que Deus quer. E é um princípio que Jesus ensinou de forma bem clara, que a vontade dele é quem prevalece sobre as nossas vidas. Muitos pastores, homens de Deus mais crentes do que eu e você, por exemplo, tiveram o coronavírus e partiram. Eu tive, como alguns companheiros, Alexandre, outros que já passaram por aqui tiveram, e Deus permitiu estarmos aqui, darmos continuidade. Você nem sempre vai entender o que Deus quer fazer, e uma coisa eu entendo de forma bem clara: Ele não deve satisfação aos meros mortais, aos seus filhos. Ele como um pai, e assim Ele sempre ensinou, nós devemos entender que a vontade dEle é soberana. E quando nós entendemos que Ele é soberano, o único ângulo que temos para analisar é o nosso. E aí nos envolve em assumir os nossos erros, debilidades e pecados, porque o único ângulo que podemos analisar e ver é este a qual estamos. Eu jamais posso julgar uma ação divina, porque até então eu não entendo tudo que Deus é, de que Deus pode fazer e a maneira como Ele age. Jamais eu posso querer pensar alguma coisa num sentido transcendental, se eu estou aqui limitado, e tudo que eu posso conhecer através da transcendência é pela palavra de Deus. Se Deus não revela a sua palavra, se Cristo Logos, o verbo, não se manifesta,
eu jamais teria o conhecimento que hoje tenho de Deus. Nós só o temos porque foi revelado a nós. E Deus revelou aquilo que quis revelar, e aquilo que Ele sabia que era suficiente para nós chegarmos até Ele. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão querendo adicionar a nossas vidas um pseudo-evangelho, um evangelho que não salva, que não transforma, só é um paliativo. Mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que ainda buscam a profundidade da palavra. E essa profundidade da palavra não é um buraco no fundo do poço. Essa profundidade da palavra é a porta do céu aberta. Muitos estão perdendo-se, mas deixe-me entrar no texto que li para você entender o que quero falar essa tarde. A Bíblia fala que Deus rejeitou a Saul e levantou a Davi. Davi é um jovem garoto de 16, 17 anos. Muitos pregam que Davi era um bastardo, que Davi era esquecido, que Davi era um monte de coisa, mas eu nunca achei isso na Bíblia. Se você olhar para as evidências que temos nos textos bíblicos, você vai ver que Davi na verdade era muito amado, muito respeitado. O nome Davi significa aquele que é o preferido, o amado. Todo pai na cultura do Antigo Testamento, quando colocava o nome no filho, ele colocava o nome devido ao relacionamento que estava se desenvolvendo, ou alguma situação do momento do nascimento, como por exemplo Jacó e Esaú. Jacó aquele que agarra, Esaú cabeludo. Foi de acordo com a situação que estava ali. Davi é chamado de preferido, Davi é chamado de o amado, não é por acaso. Você vai ver esse menino crescendo e já tendo uma responsabilidade muito grande, que eu posso dizer de gerência dos bens da família. As famílias do Antigo Testamento eram ricas ou pela agricultura ou pela pecuária. Jessé o belemita, ele tinha animais, ele era um pecuarista, podemos assim dizer. E as suas posses, os seus bens, eram justamente esses animais. O pai já demonstra por várias vezes em alguns textos que não confiava em todo mundo, mas ele confiava na palavra do seu filho Davi. Então ele coloca as ovelhas de seu pai para serem cuidadas, ou melhor, ele coloca as suas ovelhas para serem cuidadas pelo seu filho Davi. Um cargo de grande responsabilidade, um cargo de muito apreço, porque ele está cuidando dos bens da família. Se tem animais no Antigo Testamento, era rico. Você vai olhar para o patriarca Jó e vai perceber que aquele homem, por ser um dos homens mais ricos da sua época, a Bíblia dá uma lista de animais que ele tinha. A Bíblia mostra os trabalhadores. E assim era Jessé. Davi está cuidando, Davi está administrando as riquezas da família. Um menino com a cabeça muito boa. Mas esse menino que era inteligente, que já sabia tocar uma harpa, que já era um salmista, provavelmente alguns afirmam que enquanto era pastor de ovelha, foi ali que ele escreveu o Salmo 23. Olhe para cá, preste atenção para você entender onde eu quero chegar. Davi tinha uma profunda comunhão com Deus, e não era porque ele não tinha o que fazer, não. Davi, ele tinha uma profunda comunhão com Deus porque existia algo dentro dele que fazia ele reconhecer que sem Deus ele não seria nada. Davi reconhecia isso de uma maneira bem clara: sem Deus eu sou nada. Quando um belo dia, já depois que ele havia sido ungido a sucessor, a escolhido de Deus, sucessor de Saul, mas ainda não estava reinando, estava ainda cuidando das ovelhas, o seu pai o chama e fala: meu filho, eu não posso, quem sabe, assim pensou, eu não posso mandar um empregado, o meu menino de confiança é você, eu preciso que você vá visitar os seus irmãos no campo de batalha. Davi então obedece a ordem do pai e desce para onde estavam os filhos de Israel, que a Bíblia chama a região de Vale de Elá.
E quando ele chega, ele cumprimenta ali. Davi já demonstra uma afetividade muito grande, sabia conversar, sabia entrar e sair, um menino muito inteligente. Ele vê toda aquela situação de guerra. Quando dá o período, quem sabe da tarde, o turno da tarde, ali quem sabe pelas 3 horas da tarde, aparece lá do outro lado do vale de Elá um homem com quase 3 metros de altura, chamado Golias, o campeão dos filisteus, afrontando o exército de Israel e afrontando Deus de Israel. Davi escuta aquela afronta e pergunta: não tem ninguém para enfrentar esse homem? Não tem ninguém para ir ao embate, para encará-lo? Não se apresenta ninguém, porque o histórico daquele homem é grandioso, aquele homem é poderoso. Agora entenda o que eu quero dizer aqui essa tarde. Davi então procura um jeito de se apresentar a Saul, e depois de muitos embates até dos irmãos dizendo que ele era maldoso, que havia maldade em seu coração, Davi se apresenta a Saul, rei de Israel, e fala: eu vou encarar Golias, já que não tem ninguém para acabar com ele, eu estou aqui me oferecendo, sou o primeiro voluntário e não aceito um não como resposta. Eu quero encarar Golias. A ficha técnica de Davi, Saul já bateu na hora e diz: você não pode enfrentar aquele Golias, porque ele é guerreiro desde que nasceu. Você é só um pastor de ovelha. Aí entra um dos quesitos da minha mensagem, porque a aparência nem sempre diz aquilo que realmente é. Olhe para quem está do seu lado e diga: o que você está vendo, às vezes não é o que você está vendo. Diga para ele, diga para ela. Davi era um pastor de ovelha, mas a arma de Davi não era só um cajado, uma pedra e uma funda. A arma de Davi constituía-se de um elemento muito importante, invencível na história. Saul não estava olhando para isso, porque muitos que olham para você, muitos que veem você, até pode deduzir alguma coisa e trabalhar algumas técnicas para tentar te alcançar, mas existem coisas que estão lá dentro no âmago que ninguém vê. Aí alguém desmerece, ou alguém dá muito valor àquilo que não presta, porque ele está olhando e a sua ótica está simplesmente naquilo que é transitório, naquilo que é material, naquilo que é físico. Ele olha para Davi e fala: você não pode, você não vai conseguir, ele vai acabar com você, garoto. Você nem pastor, ou melhor, você nem guerreiro é. Aí Davi fala: deixa eu me apresentar. O senhor já matou um leão alguma vez na mão? Não, nunca matei não. Pois é, um dia veio roubar as ovelhas do meu pai. Ele até chegou a abocanhar uma delas, mas eu fui atrás, arranquei a ovelha de sua boca e matei o leão. Do mesmo modo veio um urso, eu acabei com a história do urso. Aí ele fala: escute a arma de Davi. O mesmo Deus que me deu vitória sobre o urso e o leão vai me fazer vencer esse Golias. Saul até tenta argumentar que ele precisava se defender de uma espada, dar uma armadura a ele, mas ele não é habilitado para isso. Ele não tem capacidade para desenvolver-se diante de um confronto com aquilo que estava sendo oferecido para ele, uma armadura, uma espada. Davi não consegue. Davi simplesmente propõe a ir ao campo de batalha desnudo de armadura. Mas só que Davi, ele passa lá no ribeiro primeiro para pegar algumas pedrinhas. Tem muita gente que quer vitórias da maneira mais fácil. Ele quer que eu chegue para você dizendo: Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso. Mas ele nunca vai pegar as pedras no ribeiro para estar pronto para o embate. Davi chega no ribeiro, tem que dobrar o joelho para pegar as pedras, tem que se abaixar.
ele vai escolhendo as pedras. E a minha cabeça de pregador quer imaginar que enquanto ele está ali ajoelhado catando aqueles seixos, ele está falando com a sua melhor arma, o Deus do céu. Quando ele sai daquele vale, ele sai cheio da graça, acredito, e vai para o embate. Quando ele chega diante de Golias, qual é a primeira reação de Golias? A mesma de Saul. Você vem a mim com pau e pedra, achando que sou cachorro? Davi fala: não, eu tenho uma arma maior do que pau e pedra. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Tem muita gente que não está carregando Deus no seu alforje como arma, está andando com um pedaço de pau e algumas pedras e se achando tal, se achando bam. Toma cuidado, um dia Golias pode te pegar pelo calcanhar, levantar você e acabar com a sua vida. Tem muitas famílias destruídas porque acredita que pode fazer alguma coisa, porque estão confiando nas suas ferramentas, nas suas habilidades. Calma, a minha arma, o meu cajado, a minha pedra só vai até um certo lugar. Tem uma hora que daqui para frente é só Deus que pode fazer. O urso e o leão não se mata com pedra, não se mata com cajado, se mata com a espada. Mas Davi disse: Deus me deu vitória, não foi eu, foi Ele. Entenda o que eu quero falar. O Evangelho de Cristo sempre mostra uma coisa muito nítida e real. Você, pelos seus feitos e seus méritos, estaria agora no inferno. Não é você, é a graça que desceu e teve misericórdia de nós e disse: está pronto para morrer, tá? Mas eu tiro do inferno e coloco na vida, coloco no céu. Não aceite outra mensagem que não seja essa. Porque não é Davi o cara, não é Davi o grandão. O herói da história é Deus. Quem entrou e mudou a história foi Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Você pode estar até confiando no juiz, ele pode fazer algumas coisas, mas de um ponto para lá ele não pode nada. Deus pode fazer tudo o que você precisa. Você pode estar recorrendo ao recurso humano. O médico, já foi falado aqui, o médico diz: não tem jeito, acabou, não tenho mais recurso. Aí Jesus chega e fala: vou curar para contar no culto da restauração. Ele pode, e Ele é o único que tem poder para fazer tudo. Se tem alguém do seu lado, cutuca na costela dele e diga: não confie só no seu braço. Diga para ele: não confie só no seu braço. Deus não está olhando para o seu currículo. Deus não está querendo valorizar as suas habilidades. Ele pode sim potencializá-la, mas a glória será toda dele. O processo será todo dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu estou sentindo graça. Eu disse que ia orar, mas já passei quase meia hora. Escute, Deus, Ele quer fazer nessa nossa geração um despertamento espiritual muito grande. O quê? Para nós pararmos de pensarmos que o problema, que o negócio somos nós. Deixa eu contar para você. Eu sou diretor do departamento de evangelismo. E mais de 10 anos, eu prego desde os meus 14 anos, mas esse tipo um fechamento eu sempre fazia de uns 10 anos para cá. Todo final de ano, chegava em dezembro, eu ia contar quantas almas nos cultos que eu preguei aceitaram a Jesus, e eu dizia: ganhei tantas almas nesse ano. Eu ganhei tantas, Tiago, esse ano. Há mais ou menos 2, 3 anos atrás,
Já era virada de ano, já era 1º de janeiro. Eu estou deitado na minha cama para dormir, ao lado da minha esposa. E eu disse: amor, estou feliz. Eu disse para minha esposa. Ela disse: por que você está feliz? Eu disse: porque esse ano passei de 600 almas que Jesus me deu. Ela ficou calada por alguns segundos e eu disse: não vai falar nada. Ela disse: você já pensou direito que não foi você que ganhou essas almas? Você está se achando aí, amor? Aí ela começou a lembrar: lembra daquele irmão lá no bairro Sumaré que você pregou? E veio a esposa dele ao lado dele, abraçada, chorando, e você perguntou o que era? Eu disse: lembro. E ela disse que há 37 anos orava para Jesus salvar o marido. Você acha que foi você que ganhou ele? Você lembra aquele noiado que estava lá na cruzada, mostrou para Cristo, que entregou 3 pedras de crack na sua mão? Jesus mudou a vida dele, hoje está batizado na igreja, tomando Santa Ceia. Você lembra o que ele disse? Minha mãe ora por mim. Aí ela disse: amor, baixa a tua bola, porque talvez você tenha sido só um anzol para trazê-lo. Ele já estava querendo vir faz tempo. E tem hora que nós achamos que somos alguma coisa. Tem hora que a pedra e o cajado estão na nossa mão, fala: não vem não, parece a arma mais amedrontadora, mas não é. É o Deus que vai na frente, que quebra o laço. Se você estivesse sozinho até hoje, Satanás já tinha feito você uma presa fácil. Mas você não percebeu ainda, então perceba: é Ele que está na frente, é Ele que te manteve até hoje. Levanta a sua mão e dá glória a Deus se você recebe essa palavra. Levanta a mão, abra a sua boca e dê glória ao nome de Jesus. Tem muita gente frustrada porque alguém prometeu certas coisas a ele e nunca aconteceu. Porque alguém pregou, por exemplo, que ia acontecer e nunca fez. Aí você vai perguntar para um desviado: o que foi que aconteceu? Ele diz: é porque eu criei uma coisa assim que ia acontecer e não aconteceu. Escute, quem vem a Jesus por interesse, no final acaba dizendo: eu prefiro Barrabás. Quem vem, vou repetir, quem vem a Cristo por interesse, no final acaba dizendo: prefiro Barrabás. Quando vê que as coisas não vai dar naquilo que ele queria, quando vê que não era bem aquilo que ele estava querendo, não, enquanto tinha pão e peixe, enquanto tinha milagre, enquanto o fogo caía do céu, estava tudo bem. Agora que tem uma cruz na frente e vai ter sangue derramado, ninguém quer enfrentar. Mas só muda a vida de um homem, de uma mulher, quando esse encontra-se não simplesmente com os milagres que são necessários para a nossa vida. Entenda, o maior milagre que muda a vida de um drogado, que tira ele da sarjeta, que pega alguém lá no presídio todo sujo, murambento, cheio de pecado, e transforma num pregador da palavra, transforma ele num homem, numa mulher de Deus. Não é aquele evangelho paliativo, mas é o evangelho que confronta o seu ser e fala: você precisa mudar, vai, não peques mais, mude a sua vida a partir de agora. Fica de pé, Igor. Tá vendo esse jovem de gravata, de Bíblia na mão? Não, só Igor aqui, só Igor. Tá vendo esse jovem? Pode sentar. Satanás disse: você está com um dia marcado para morrer. 18 anos de idade, você não vai viver mais nenhum ano. Deus permitiu ele vir para o centro terapêutico. Hoje ele está aí de gravata, de paletó. Me diga qual é o livro que faz isso. Qual é o livro que anula a sentença de morte e torna o homem digno diante de Deus? Me diga qual é.
Eu estou sentindo uma graça aqui. Você pode levantar a mão e adorar a Ele. É adorar a Ele, é adorar a Ele, é adorar a Ele. Levanta a sua mão se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Escuta, muitos Golias têm derrubado a muitos. Olha para mim aqui, estou terminando. Muitos Golias têm derrubado a muitos, porque eles estão confiando naquilo que podem fazer. Deus fez Israel quebrar a cara muitas vezes, e a Bíblia usa até essa expressão porque eles estavam confiando no braço de carne. Deus fez Israel perder muitas vezes, ser derrotado muitas vezes, porque Deus disse: estão confiando no braço de carne. Entenda, eu não estou anulando as ferramentas que você conquista durante a sua vida, as habilidades que você conquista para continuar melhorando. Não estou falando disso, tá? Não estou dizendo que você não precisa, nesse mundo que vive uma competição predatória, não precisa se atualizar, não precisa melhorar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você coloca só isso na frente, você se arrebenta. Hoje a geração mais doente, de doenças na alma, de doenças na sua psique, é a geração que estamos vivendo hoje. Por quê? Porque eles estão deixando Deus de lado. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele reconhece uma coisa: eu preciso de Deus. Aí Deus fala: achei um homem segundo o meu coração. Era aquele crente apaixonado que fala: Deus, olha, eu não sei se ninguém vai pregar bonito hoje, eu não sei se alguém vai cantar o hino que eu quero, eu não sei, Deus, mas mesmo que não aconteça aquilo que eu estou esperando, fala comigo, toca minha alma, cura o meu ser, faça alguma coisa. Mas infelizmente muitos estão vivendo de um jeito, irmãos, escute isso, que se ele continuar assim, ele vai se prejudicar muito. Tem muita gente vivendo como se Deus não quisesse nada, não exigisse nada dele ou nada dela. Não, ser crente é um status, ser crente é bom, está na moda. Todo mundo agora é pai do Senhor, todo mundo é glória a Deus. Aí vem Malaquias e fala: mas então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem muita gente até igual Saul tentando roubar aquilo que Deus propôs a Davi. Mas Davi entende que ele não pode tocar na vida de Saul, porque ele não precisa passar na frente de Deus. Está entendendo o que Deus está falando? Davi fala: olha Saul, quem te levantou foi Deus, então quem vai te abater é Ele. Eu não preciso passar na frente dele, porque eu sei quem está na minha frente. Golias não cai pela minha oratória, pelo meu paletó, pelo meu carro, os recursos que tenho. O Golias não vai cair porque você é o melhor na sua área, ou porque você tem algumas ferramentas diferentes na outra. Ele vai cair porque quem está na frente nunca perdeu a batalha. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tem afrontado. Diga para quem está do seu lado: coloque Deus na frente. Diga para ele, diga para ele. Colocar Deus na frente é deixar Ele levar você para onde Ele quiser. Nem todo mundo quer. Colocar Deus na frente é fazer aquilo que Ele está dizendo. Nem todo mundo quer. Mas Davi, ele sabia que se Deus fosse embora da vida dele, e Márcia falou isso sobre a presença, que se Deus fosse embora da vida dele, ele seria o pior homem do planeta Terra. Sabe por quê? Tem um dia triste da história de Davi, quando em vez de ir para a guerra, ele fica no palácio descansando. Mas lá de cima do palácio, alguns acreditam que tinha até 2 pavimentos acima, 2 andares. Ele vê Batseba, a mulher de um amigo seu amigo Urias.
e deseja ela, e manda alguém buscá-la, e desrespeita seu amigo, e desrespeita a Deus. No outro dia, o profeta Natã é convidado para tomar um café com o rei, e o profeta Natã começa a propor uma parábola, dizendo: tinha um homem que tinha uma única ovelhinha, cuidava dela com tanto apreço, era um animal de estimação. E o seu vizinho era um rico, homem cheio de gado, mas quando recebe um amigo, ele vai e toma força a ovelhinha daquele pobre coitado, e faz um guisado para o seu amigo, em vez de pegar tantas que ele tinha e matar uma delas. Davi, a essa altura, está escutando a parábola e já está babando de raiva e dizendo: diga-me, pastor Giovanni, qual é o nome desse camarada? Porque ele merece a morte. Natã aponta o dedo e fala: esse homem é Davi, é você, Davi. Você que é digno de morte. Davi reconhece o seu erro. Agora o profeta Natã foi embora. Ele está, quem sabe, sozinho dentro da sua câmara real, e aquela tristeza bate, aquele vazio está latejando no seu peito. Então ele senta em sua cama, pega uma pena, um papiro, um pedaço de couro, e começa a escrever o Salmo 51. E no Salmo 51 é a fala de um homem que sabe que não é nada, que sabe que chegou até ali porque Deus foi com ele. E ele começa a dizer: me limpa, Senhor, porque o meu pecado está diante de mim. Purifica a minha alma, cria em mim um espírito reto e um coração puro. E o contexto do Salmo dá uma ideia muito clara de que Davi prefere abrir mão de tudo que tem, abrir mão do reino, abrir mão da mordomia como rei, abrir mão de tudo aquilo, quando ele exclama dizendo: pode levar tudo, mas não me lance fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que Davi está chorando desse jeito? Porque ele fala: eu só cheguei até aqui porque o Senhor sempre estava na frente. Eu só consegui fazer alguma coisa porque até aqui o Senhor estava comigo. Eu pequei, eu me arrependo, mas não vai embora não, porque se o Senhor for embora, a funda e o cajado não vai resolver. Se o Senhor for embora, aquilo que eu tenho não é o suficiente. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui que quebrou a cara, que bateu a cabeça até agora, está enfrentando os Golias, mas bate e volta. Esse Golias só vai cair se você usar a principal arma que você tem, o Deus do céu que é favorável a você. Fique em pé agora, eu quero orar. Fique em pé, eu quero orar. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que expõe a sua condição de morte e pergunta para você: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele fala: nem eu condeno. Vá e não peques mais. Eu sempre digo lá no centro terapêutico que muita gente vai se perder na eternidade. Vou dizer a linguagem clara, que muita gente vai para o inferno. Não é pelos seus pecados principalmente, mas é por rejeitar o perdão desses pecados. Eu lembro-me de uma história que li ainda garoto. Não sei se é real, me parece mais uma história montada, mas ela trazia esse princípio de uma maneira bem clara.
O homem está condenado a ser morto, a forca, na idade medieval. E a família, os parentes, os amigos apelam ao rei para dar um perdão a ele, porque o que aconteceu, muitos alegavam dizendo ele não é culpado, foi um acidente. O rei, de tanta insistência, se veste de camponês, de plebeu, de um trabalhador, e entra dentro do presídio, dentro daquele masmorra, aquele lugar de prisão, e pede para que os soldados fiquem calados, ninguém mencionasse o nome dele. Ele usa um nome falso e vai até a cela onde está aquele preso, que a família, os amigos, que a sociedade havia apelado para que o salvasse, para que o perdoasse. E ele vai com uma Bíblia. As Bíblias antigamente eram muito maiores, mas dentro daquela Bíblia estava a carta do perdão. Aquele homem que era o rei, vestido de camponês, de trabalhador, olha para o preso e fala: tudo bem, meu amigo, eu tenho uma coisa para você aqui dentro. E ele diz: não quero ouvir essa sua palavra, não quero saber de você, desapareça, saia da minha frente, eu não quero. Ele diz: mas o que eu tenho aqui para você é bom. Ele dizia: não quero. O rei foi embora, mas o soldado volta à cela e diz: você sabe quem era aquele homem? Não, era o rei. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão, que seus amigos lutaram e conseguiram lá fora. Dias depois chega o dia da sentença, da execução. Aquele homem é colocado sobre o patíbulo, a forca é colocada em seu pescoço, mas ele fala para o algoz que está ao seu lado, dizendo: deixe-me só falar uma coisa para os meus amigos que estão aqui. Ele diz: tá, mas não vou tirar a forca do seu pescoço. Ele disse: mas eu consigo falar. Eu vou morrer hoje, disse aquele criminoso, não pelo meu crime, eu vou morrer hoje pelo perdão que eu não aceitei. Tem muita gente achando que o problema é Deus querer condenar. Deus não quer. O Evangelho de Cristo é salvação. É pegar aquele que acha que é alguma coisa, mostrar para ele que ele não é, e tornar ele alguma coisa. Você entende isso? O Evangelho da cruz, ele pega o ladrão que está ao lado, marginalizado, cheio de crimes nas costas, um terrível malfeitor, mas olha para ele e fala: se prepare, porque daqui a pouco você estará comigo no paraíso. Ele não está olhando. Por isso que a Bíblia fala o processo da justificação, que Deus anula, apaga os seus pecados e não se lembra mais dele. Ele quer olhar para pecado, ele quer olhar para a sua redenção, ele quer olhar para ver se você se rendeu, para ver se você reconheceu, para ver se você se colocou na posição dizendo: eu não sou, mas tu és em minha vida. Eu estou sentindo Deus aqui. Nós não podemos viver um evangelho de mentiras, que como se Deus não cobrasse nada de nós. Cobra sim. Mas a primeira coisa que ele está dizendo: deixa eu ir na frente, que o caminho vai se tornar mais fácil. Deixa eu abrir as portas que eu posso fazer da melhor maneira. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu derrubar os Golias por você, porque você acha que uma pedra de 20 gramas ia ser suficiente para segura mais baixa, banda, ia ser suficiente para causar um traumatismo craniano num homem de quase 3 metros, com a massa óssea mais resistente do que a nossa. Eu não acredito só nisso, irmão. A Bíblia fala que
Golias, quando foi acertado na testa, ele caiu de frente. A Bíblia fala que ele caiu para frente. A lei da física, ação e reação, ela diz que se você for golpeado aqui, você cai para trás. Como Golias cai para frente, irmão? Eu acredito que estava meia dúzia de anjos lá dizendo: Davi, é só acertar a pedra que a gente faz o resto. É só mandar a pedra que a gente faz o resto. Crente que sabe depender de Deus não luta sozinho. Crente que sabe depender de Deus não está sozinho na batalha. E eu tenho uma palavra profética para você hoje. Quando você chegar em casa, deixa Ele abrir a porta, deixa Ele entrar e arrumar a tua casa. Tem milagre chegando, tem milagre chegando, porque Ele está na frente. Ele está na frente, Ele está na frente. Se você acredita nessa palavra que eu preguei, saia do seu lugar e vem aqui à frente agora. Só se você acredita. Se não acredita, fique à vontade. Mas se você acredita, vem aqui. Tem espaço para você ficar aqui, a distância de um braço um do outro. Venha, estou te esperando. O segredo não é você, o segredo é Deus. Diga comigo: o segredo não sou eu. Não, diga mais forte: o segredo não sou eu, o segredo é Deus. Só isso. Pare de se confiar demais. Se Deus não quiser, vai dar tudo errado. E se Ele quiser, vai dar tudo certo. Mas o segredo é Ele. Deus é o Deus que muda as rotas para dizer: não, vou ensinar para esse povo que o segredo sou eu. Porque tem hora que nós não queremos entender, aí Deus força um pouquinho o processo, pastor Giovanni, para nos ensinar: ei, você está se achando demais, calma. Não é você, sou eu. Deus, Ele quer ir na frente, mas Ele na frente, você precisa se submeter a Ele. Está disposto a isso? Feche os seus olhos agora. Pai eterno, soberano, eu já preguei a Tua palavra, eu acredito nela, Senhor. Estamos nesse momento de clamor, de oração, mas nós precisamos entender, igual Davi entendia: não somos nada. Não é a nossa funda, não é a nossa pedra, não é o nosso cajado que vai fazer a diferença, é o Senhor na frente. Pai, eu quero te pedir: restaure a vida dessa sua filha agora, dessa minha irmã, desse meu irmão. Senhor, mostra para ele que tem Golias tombando, porque o Senhor está chegando. Mostra para ela que o Senhor está visitando agora aquele rapaz que está dando dores de cabeça. Mostra para ela agora que o Senhor está visitando aquele lá conturbado que não tem paz. Mostra para ela que o segredo é o Senhor. Mostra para ele. Pai, nós somos dependentes de Ti, precisamos viver isso intensamente. Trabalha nosso eu, trabalha nosso ser, para que nós possamos entender que não é Davi o segredo da vitória é o Senhor. Pai, nós precisamos entender que por mais que tenhamos armas e estejamos preparados, a guerra não será vencida enquanto nós não nos rendemos à Tua graça, à Tua misericórdia. Por isso, Senhor, assopra o Teu Espírito aqui essa tarde e traga paz a este coração. Confirme esta palavra agora, Senhor. Mostra para ela que o Senhor está indo.